Então vamos lá, pessoal. Vamos a uma super correção de exame de física, 10ª classe do ano 2024. Neste exame, sim, vamos resolver da questão de número 1 até a questão de número 10, uma correção passo a passo, de modo que todo mundo então fique realmente craque aí. Atenção, temos grande novidade aí na área. Atenção, para aqueles que estão a terminar a 10ª classe, não é, neste ano e queira concorrer para exame de admissão para institutos, Instituto Comercial de Nampula, aí Maputo, Tete, qualquer que seja aí, nesse caso, dentro do país, não é? Nós sim preparamos um manual de exame de admissão. Esse manual, então verificado, manual bem eficaz, que colocou no Instituto aí centenas, dezenas de pessoas, tá? Então, este manual é super bom e adquira aí para que você então entre também no Instituto no ano 2024. Eu sou Júlio Momad, vamos aí, então a esta resolução, não é? Vamos a isso. Vamos sim dar uma correção completa de exame de física do ano 2024, 10ª classe, a primeira chamada. Esse exame se tem 90 minutos e vamos resolver 10 questões passo a passo, a partir da questão de número 1 até a questão de número 10. Muita atenção aí. Agora, em número 1, vamos ler e interpretar essa questão. Vejam só, qual será o sinal das cargas elétricas que dois corpos inicialmente neutros adquirem após eletrização por frição? Atenção, temos aqui um caso de eletrização por frição. Então, caso comum, nós podemos também levar, por exemplo, aí, então, um pano, não é? Um pano e um certo aqui, por exemplo, um pastão. Nós podemos levar aqui então um pastão e realizar um dos processos de eletrização. Nós podemos ter uma eletrização por condução, podemos ter eletrização por contacto ou eletrização por frição, não é? Como nós sabemos aí dos conceitos iniciais. Então, neste momento, vamos dar uma experiência de eletrização por frição. Agora, a pergunta, na verdade, é com que sinal fica finalmente, não é? Após a eletrização, depois, não é? Ou seja, depois da eletrização desses dois corpos. Agora, veja só aqui então, vamos dar um exemplo de um pano. Temos aí então um pano e aqui temos, nesse caso, um pastão, não é? Qualquer. Agora, quando nós levamos esses dois e pressionamos, não é? O processo de frição é apenas raspar aqui, não é? Levar nesse caso, começar nesse caso ainda a pressionar. Agora, quando nós pressionamos, o pano fica eletrizado, nesse caso negativamente, enquanto que o pastão fica então eletrizado positivamente. Ou seja, inicialmente estavam neutros. Então nós podemos representar aqui então, só para vocês poderem perceber. Veja só aqui então, temos aqui então um pano e aqui temos nesse caso aí então o pastão. Antes aí então da frição. Agora, depois da frição, temos o seguinte, o pano fica eletrizado negativamente, enquanto que aí então o pastão que nós temos aí, pode ser um tubo de caneta, por aí vai, fica eletrizado positivamente. Então, a sua resposta tinha que ser exatamente assim. Agora, poderia responder o seguinte, vamos concluir aqui, não é? O pano fica eletrizado negativamente, enquanto que o pastão, não é? Este aqui então fica, nesse caso, eletrizado positivamente. Ou seja, há uma transferência assim de eletrões do pano para, nesse caso, ou seja, há uma transferência de eletrões do pastão, nesse caso ainda para o pano, assim deixando aí o bastão com defeito de eletrões. Então, é mais ou menos que você poder responder a questão de número 1. Agora, vamos sim para a questão de número 2. Tá, neste momento, você pode comentar aí, dizendo o que você achou dessa resolução. Também, se os seus acertos, coloca aí nos comentários. Agora, número 2, temos o seguinte. Num condutor de bronze, possui 4 vezes 10 elevado a 20 eletrões
em 4 segundos. Não é? Qual é, ampere, o valor da intensidade da corrente elétrica que passa por esse condutor? Sabendo que aqui a carga, não é? A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, em questões de organização, nós podemos extrair dados, é aconselhável, porque o que será avaliado, na verdade, são todos os passos, visto que é décima classe, não é? Então, temos então, aqui diz, num condutor de bronze, possui 4 vezes 10 elevado a 20 eletrões, ou seja, o número de eletrões será igual a 4 vezes 10 elevado a, então, a 20. Eletrões. Eletrões. Vamos escrever aqui. Então, é muito importante, sim, extrair dados, tá? Agora, o tempo, não é? O tempo é igual a 4 segundos. Nós podemos colocar o tempo em que esses eletrões se movem, né, nesse condutor é de 4 então, segundos. Nós podemos colocar então como sendo 4 então, segundos. Qual é ampere? A nossa pergunta, na verdade, é intensidade em ampere. Qual é a intensidade em ampere da corrente elétrica que passa por esse condutor? Por quê? Se nós temos aqui um condutor, um certo condutor, quando esse condutor é atravessado, nesse caso por eletrões, com certeza cria aqui uma corrente elétrica. Nós queremos ainda a intensidade dessa corrente elétrica. Agora, no nosso formulário, vamos colocar o seguinte. É muito importante, sim, colocar a fórmula aqui, tá? Fórmula. E aqui, resolução. Resolução. Então, pela fórmula, vimos que a intensidade, nas aulas teóricas, não é? A intensidade será igual à carga que divide pela variação de tempo. Mas, por sua vez, a carga pode ser calculada como sendo o que aqui? O número de eletrões vezes a carga elementar, que naquele caso ali é o E. Agora, a nossa carga elementar já foi fornecida como sendo então um dos dados do problema. Temos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, nesse caso, colombos. Agora, nós podemos também levar, por exemplo, esta parte daqui e substituir na fórmula principal. Veja só que então, a carga será igual a N, que é o número de eletrões, vezes a carga elementar. Nós podemos levar esse dado e colocar aí em cima, no ponto aí da carga. Veja só que então, na resolução nós temos o seguinte. Ficamos assim a nossa resolução. Que I será igual a carga em que é N vezes E, que divide aí então por variação de tempo. Agora, o I será igual a N. N vimos que é 4 vezes 10 elevado a 20 eletrões, tá? Eletrões vezes o E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido aí, então por a variação de tempo, não é? Que é 4 segundos. Atenção, devemos garantir com que os dados aqui estejam no sistema internacional. O tempo aqui está em segundo, então não tem problema aí. A carga elementar está em colombo, também não tem problema. E o número de eletrões está aí em eletrões, não é? Como deveria estar. Então, tudo aí está no sistema internacional. Agora, eu posso cortar, vamos se cortar, este 4 que está aqui em cima, por este, estamos a simplificar, não é? Ficamos então com a intensidade sendo igual a 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a intensidade será igual a 1,6. Veja só aqui então, temos aqui multiplicação de potências em que as bases são as mesmas. Multiplicação de potências em que as bases são as mesmas. Caso tenha, por exemplo, A vezes então o A, né? Aqui temos B, aqui C. Multiplicação de potência em que as bases são as mesmas. Mantemos a base, que é o A, e somamos o seu expoente, que é o B mais C. Uma das propriedades de potenciação. Veja as aulas teóricas de potenciação. Agora, podemos aplicar essa propriedade neste momento aqui. Aqui então 10 elevado a 20 menos 19. Ou seja, aqui uma soma, não é? Vamos manter esse 10 e somamos aí o 20 mais o menos aí então 19. Será igual a 20. Este mais vezes este menos é igual a aqui está menos. Quanto é 19? Vamos colocar aqui está 19. Agora, o 20 menos 19
dá 1. Vamos colocar aí então 1, não é? Fica o 10 elevado a 1. Logo a intensidade será igual a 1,6 vezes 10, não é? Visto que o 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, 1,6 vezes 10 é igual a 16. Nós vamos colocar em 16. 16 o quê? 16 ampere. É muito importante colocar a unidade no final do cálculo, tá? Coloca aí sempre a unidade. Então, vamos passar assim para a questão de número 3 e terei que limpar aqui a solução. Caso queira aí, pode pausar o vídeo e copiar, não é? Faça isso aí. Então, para a questão de número 3, vamos se ler com muita atenção e resolver aí, tá? Veja aqui o número 3. Temos o seguinte. Então, o gráfico mostra a variação da intensidade de corrente elétrica, que nesse caso aí então nosso I, num condutor em função da tensão. Ou seja, temos aí então um gráfico em que é I, que é a intensidade, em função aí, então, do condutor. Em função do condutor. Então, a linha A, o condutor obtece a lei de Ohm, justifica. Então, se um condutor obtece a lei de Ohm, implica que esse condutor ele aqui é ohmico, não é? Para que um condutor ele que obtece a lei de Ohm, implica que a resistência em qualquer instante, não é, do condutor deve ser igual, deve ser constante. Ou seja, a resistência deve ser constante. Agora, nós temos aqui então 2 pontos destacados. Temos aqui um ponto A e aqui também um ponto B. Tá, vamos verificar nesses 2 pontos se bem que aí a resistência mantém-se inalterada. Agora, veja só aqui. Na linha A temos o seguinte. Basta colocar a fórmula que é, nesse caso, resistência será igual, não é? Resistência é igual a tensão. Resistência é igual, nesse caso aí, então, a tensão sobre a intensidade. Agora, nesse nosso gráfico, olhando para no ponto A, temos o seguinte. No ponto A, temos ali, então, que a intensidade, olha aqui, então, na linha vertical. Na linha vertical, temos aqui no ponto A, a intensidade sendo igual ali a 0,2. Podemos colocar I igual a 0,2. O que? Ampere, tá? Agora, a tensão no mesmo ponto, basta olhar neste ponto aqui, seguir para a linha aí horizontal, que é a linha da tensão, não é? Encontramos aí o 1. Vamos colocar a tensão sendo igual a 1. 1 aí, volta. A tensão é medida aqui em voltas. Agora, resistência, podemos colocar então a resistência, será igual a U, que é a nossa tensão, que é 1, que divide a 0,2. Então, quando divide, podes colocar na calculadora ou aplica qualquer que seja então um artifício. Nós encontramos aí então 5, não é? 5 Ohm, que é 1 que divide por 0,2. Com certeza, já teve que ter aí sua calculadora ao lado, não é? Para não poder errar esse tipo de casos. Então, no ponto A, vimos que a resistência é igual a 5. Agora, vamos calcular para o ponto B. Só para podermos verificar, então, no ponto B, vamos verificar usando a mesma estratégia. Tá, neste ponto B, vimos que a intensidade é igual a 1, enquanto que a tensão é igual a 2. Então, vamos substituir os dados nos lugares, não é? Teremos, então, para o ponto B, a resistência será igual a U, que é 2, dividido, aí, então, por 1. 1 corresponde aí à intensidade. Então, essa divisão me dá aí 2 Ohm. Então, 2 Ohm é que é o resultado da linha B. Então, o que você verifica? Em A, na verdade, a resistência em A, ela aqui é diferente da resistência em B. Logo, não obedece à lei de Ohm. Então, como é que você poderia responder isso no seu texto? Além dos cálculos. Cálculo também é muito importante para justificar, não é? Terá que fazer o seguinte. Coloca assim. Então, não obedece à lei de Ohm. A lei de Ohm. Por quê? Coloca então por quê? Porque a resistência não é constante. Não é constante. Em todo o condutor, né? Não é?
em todo condutor. Assim que poderia ficar uma resposta então bem correta. Agora, para a linha B eu posso colocar mais para cima, só terei que limpar esse espaço aqui, só para permitir que nós coloquemos mais cálculos, não é? Vamos aproveitar o mesmo espaço. Então, o B, olha aqui, este aqui é A, enquanto que o B, veja aqui, qual é em Ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 1,0 volt. Então, onde está a tensão de 1,0 volt? A tensão de 1,0 volt é este no ponto A, ou seja, está a pedir apenas a resistência no ponto A. Basicamente, esses números já calculamos, só que de forma formal, nós podemos colocar, por exemplo, aí então nossos dados, só para que as coisas fiquem mais bonitas, né? Mas resolver, nós já resolvemos. Temos então dados. Agora, naquele ponto, que é o ponto A, temos que a tensão é igual a 1, né? É igual a, então, a 1 volt. Enquanto que a resistência, se for a seguir no mesmo ponto, eu encontro aí a 0,2. A resistência não, a intensidade. A intensidade, nós temos então 0,2 ampere. Agora, aqui na resolução, vamos colocar aqui então a fórmula barra resolução, não é? Fórmula barra resolução. O que nós vimos ali? Nós vimos que a resistência será igual a tensão sobre então, a intensidade. Agora, coloque então os dados no lugar, não é? Temos então 0, temos 1 que divide 0,2, em que este resultado me dá aí 5. 5 o quê? 5 Ohm. Não se esqueça aí, tá? De colocar aí os valores, as unidades respectivas. Então, assim você acertará a questão de número 3 e vamos prosseguir para a questão de número 4. Vamos a isso. Bem, para a questão de número 4, vamos também ler com muita atenção e resolver, não é? Então, verifica neste momento, se você está inscrito aí no canal, verifica mesmo. Se estiver inscrito, prossiga para o segundo passo, compartilhe. Compartilhe o vídeo, joga no seu grupo da escola, não é? Envia aquele teu amigo que fez exame consigo, para poder conferir a resposta. Ou aquele também que está se preparando consigo, não é? Porque também pode servir como preparação para os exames 2025. Agora, veja só quem está no número 4. No número 4 temos o seguinte, a figura apresenta o circuito elétrico onde flui de A para B, uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, inicialmente vou colocar aqui então os dados, que é muito importante. Coloque sempre os dados, tá? Agora, neste momento, nós vimos que a intensidade que parte de A até B é igual a 2 amperes. Agora, olhando nesse circuito, nós temos que aqui a resistência 1 é igual a 3 Ohm. Podemos colocar então a resistência 1 é igual a 3 Ohm. Enquanto que a resistência 2 é igual a 6 Ohm. E a resistência 3, por final, temos aí 3 resistências, é igual a então a 3, nesse caso, Ohm. Agora, olhando o circuito, viu que este é o ponto A, este é o ponto B, não é? Então, a corrente que nós temos aquela que flui do ponto A até o ponto B. Agora, a linha A, qual é Ohm? A resistência equivalente. Então, aqui na nossa resolução, ou fórmula, mas tanto faz aí, tá? Fórmula e aqui vamos colocar nossa resolução. Resolução. Atenção. Organize aí, tá? Agora, para você resolver esse problema, fará o seguinte forma. Como nós temos 3 resistências, então pode aplicar a fórmula geral de circuitos associados de forma a então paralelo. Veja só aqui então. Aqui temos que esse circuito é uma associação paralela, não é? Não é mista aqui e nem série. Porque todos, não é? Toda a resistência partilha quase o mesmo ponto. Partilha o ponto neste lado e partilha nesse ponto aqui. Então, uma das outras características, por exemplo, se eu retiro, não é? Se eu tiro fora a resistência 1, não é? As outras resistências
fica a funcionar. Logo, uma resistência aí associada de forma paralela. Enquanto, se fosse série, seria esse exemplo, não é? Um exemplo como este aqui. Vamos colocar aqui, então, duas resistências. Aqui teremos a resistência 1 e aqui está a resistência 2. Este aqui é o ponto A e este é o ponto B. Agora, imagine só que eu remova a resistência 2, não é? Quando eu removo a resistência 2, com certeza a resistência 1, ela aqui também para de funcionar. Então, na forma geral, de uma associação aqui, então, série, não paralelo nesse caso, será igual. Veja só aqui, então, 1 sobre resistência, nesse caso total, será igual, não é, a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, e mais 1 sobre, então, resistência 3. Essa é a fórmula. Agora, vamos aí colocar a resolução, não é? 1 sobre resistência total. Eu dizer aqui da resistência total, a mesma coisa também afirmar que uma resistência equivalente, ou seja, resistência total é igual à resistência equivalente, não é? Equivalente aí. Agora, este será igual a 1 sobre resistência 1, que é nesse caso 3, mais 1 sobre resistência, aí então, é 2, que naquele momento ali é 6, mais 1 sobre resistência, aí então 3, não é? Agora, 1 sobre resistência total será igual, aqui basta fazer uma soma, não é? Vamos fazer da seguinte forma, atenção aí, veja só aqui, aqui eu posso colocar o 2, vamos tirar aqui MMC, eu posso colocar aí então o 2, aqui vamos colocar 1, e aqui vamos colocar aí então o 2. Porque quando eu multiplico esse 2 vezes 3 é igual a 6, esse 1 vezes 6 é igual também a 6, o 2 vezes 3 dá 6. Então, não alterei muita coisa ali, tá? Agora, aqui embaixo, vamos colocar o resultado que está em comum, não é? Que seria ali o 6. Enquanto que em cima, vamos levar este a preto, não é? Que é o 2, multiplicamos aqui no nosso numerador. O 2 vezes 1 dá aí 2, mais 1 vezes 1 é igual a 1, mais o 2 vezes 1 é igual a, então, a 2. Vamos continuar aí. Então, 1 sobre resistência, nesse caso total, será igual. Aqui ficamos com 6, enquanto que em cima nós temos o 2 mais 1, mais aí o 2, que dá 5. Dá 5. Agora, para você encontrar a resistência total, é apenas inverter. Faz o seguinte, inverta essa fração e depois terá que também que inverter essa fração aqui nesse segundo membro. Ficamos com que aqui está, resistência total será igual a 6 que divide aí está por 5. Então, pode também deixar como está ou simplesmente pega a sua calculadora e faça divisão, não é? Faça a divisão, em que dá aí 1,2. Teremos aí 1,2. 1,2 o que? Ohm. Assim nós resolvemos aí. Agora, veja só que dá para a questão da linha B. Este foi A e vamos continuar para o 4B. Vamos colocar então 4B. Então, em B temos o seguinte. Vamos ler aí, tá? Lê aí. É qual em volt o valor da tensão elétrica total do circuito. Ou seja, nós queremos adiantar a tensão elétrica daquele circuito. Para encontrar a tensão elétrica, com certeza, precisamos de dois parâmetros, não é? Em que geralmente esses parâmetros é a então intensidade, assim como a resistência. É o que nós temos. Por quê? Nós queremos a tensão total, não é? Que circula no ponto A até o ponto B. Mas já temos a intensidade, que é a corrente, que circula no ponto A e B, e também já temos a resistência não, equivalente do ponto A até o ponto B. Então, neste momento, eu posso fazer o seguinte também, vale colocar dados, só para deixar as coisas bem organizadas e garantir aí uma cotação completa, tá? Temos então dados. Nesse momento, nós temos aqui então resistência equivalente, que nesse caso total será igual a 1,2, aí então, ohm. E temos o que aqui? Temos a intensidade também total. Total, é a mesma coisa dizer a intensidade de A até B. Aqui também na resistência, não é? Aqui também na resistência, a mesma coisa também dizer a resistência de A a B, não é? Que é igual à resistência total aí, a mesma coisa. Agora, aqui fórmula
barra resolução, teremos o seguinte. A fórmula diz assim, a tensão entre A e B será igual à intensidade entre A e B multiplicado pela resistência entre A e B. Agora, a tensão entre A e B será igual à intensidade, temos aí 2, vezes a resistência, que é 1,2. Então, a tensão entre A e B será igual, leva este vezes esta parte daqui, ficamos com 4, ou seja, o 2 vezes 2 é igual a 4, o 2 vezes 1 é igual a 2. Ficamos com 2,4. 2,4 o quê? Aí então, volts. Também, para não cometer erro, confira com a sua calculadora, tá? Em que dá 2,4. Confira aí. Então, assim nós resolvemos a questão de número 4. E vamos prosseguir para a questão de número 5. Uma resolução passo a passo. Atenção. Comente aí, tá? Comente aí. Comente e compartilhe. E deixa aquele teu like. Não tenho visto muitos likes, não é? Muitos likes sim, mas não tenho visto todos os likes, todas as pessoas que assistem. Então, se você assistiu e deixou o like aí também. Veja só então o número 5. O número 5 nós temos o seguinte também, e vamos interpretar também. Diz assim, uma certa quantidade de água é aquecida através de um termo acumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts. Vamos colocar nesse caso então dados. Diz assim, vamos colocar aqui a nossa tensão, que é igual a 220 volts, e depois, durante 6 minutos, a variação de tempo será igual a 6 então, minutos. Diz assim, qual é, em joule, a quantidade de energia dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 20 amperes. Temos aí então a intensidade sendo igual a 20 amperes. Agora, veja só que está na nossa fórmula. O que nós queremos ali o quê? A energia, não é? A energia. Podemos colocar como sendo energia ou simplesmente aí, então o quê? Que o calor, não é? Em algum momento, o que representa o calor também pode ser representado como sendo a energia, tá? Energia aí dissipada nesse intervalo. Agora, nós temos aí a nossa fórmula. Vamos colocar então a fórmula. Fórmula diz assim, na nossa fórmula, sabemos que a energia, não é, será igual à potência vezes a variação de tempo, não é? Agora, mas o que nós podemos entender é de que a potência nós podemos representar de diferentes fórmulas. Nós podemos calcular a potência como sendo, por exemplo, O vezes I, ou também a potência como sendo resistência vezes intensidade ao quadrado, e muito mais, não é? Poderia ser a potência como sendo, por exemplo, U ao quadrado sobre a resistência. Mas a escolha de uma dessas fórmulas vai depender dos nossos dados. Nesses nossos dados, nós temos que aí a intensidade e tensão. Ou seja, a intensidade e tensão, vamos escolher nossa primeira fórmula de potência. Então, essa fórmula aqui de potência será a nossa fórmula que nós iremos usar neste problema. Vamos colocar ali. Agora, veja só aqui na resolução. Olha a nossa fórmula, né? Vamos deduzir a nossa fórmula primeiramente. Temos aqui então que a nossa energia será igual à potência, que é nesse caso U vezes I, vezes a variação aí então de tempo. Mas o que é muito importante também é converter esse nosso tempo aí em segundo. É muito importante aí. De minuto para segundo, bastará apenas multiplicar por 60, não é? A variação de tempo será igual a 6 vezes 60. 6 vezes 6 é igual a 36 e aumenta aí então o zero. Teremos aí então 360 segundos, não é? Agora, vamos a então a nossa resolução. Resolução. Aqui na resolução, vamos colocar o seguinte, o calor, não é, que é a nossa energia, será igual a U a então a tensão, 220 volts, multiplicado pela intensidade, que é nesse caso 20, vezes aí o tempo, não é? O tempo nesse caso é 360 ali. 360. Agora, a energia será igual. Quando for, por exemplo, levar a sua calculadora, multiplicar 220 volts, vezes 20 vezes 360,
nós encontramos um número bem grande aí, não é? Em que esse número, vamos colocar aqui, será igual, nesse caso, vamos colocar aqui, depois já podemos ler, caso nós... Ok, veja só aqui, então, para ler esse número é só dividir, não é? Temos uma aula aqui específica onde eu ensino como ler números grandes, não é? Então, ler número grande não é problema aqui para nós. Quais são as regras? Apenas é só dividir de esquerda ou de direita para a esquerda entre as três. Temos aqui e temos aqui. Agora, este lado aqui temos 6 números, está na casa de aí, milhões, não é? Ou seja, temos aqui então 1.580, não é? E 4.000, simplesmente 1.584.000. Então, mas ler o número aqui não é o nosso objetivo desta aula, não é? Veja só aqui então, este número aqui posso colocar em notação científica, basta olhar, por exemplo, a vírgula está aqui, não é? E vamos caminhar pelo lado aqui, está à esquerda, só para podermos colocar na notação científica aí. Temos aí então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficamos 1,581 vezes 10 elevado a, então, a 6. Agora, é obrigatório colocar na notação científica? Não. Não é obrigatório aí. Mas é muito importante, não é? É muito importante. Mas, se chegou até neste ponto, você está correto. Tá? Você está correto aí. Não é obrigatório. Nesta questão, não é obrigatório. Para a questão de número 6, nós temos o seguinte. Veja só aqui. Qual é, em segundo, o período de oscilação de um pêndulo de mola, não é? Cujo a rigidez é de 1 Newton por metro. Então, vamos colocar aí dados. Nós podemos colocar sim os nossos dados, tá? Então, a rigidez que está a se referir é uma constante de elasticidade. Vamos colocar então K, que é a nossa constante aí, sendo igual a 1 Newton por metro. Então, veja só aqui, sabendo que a sua extremidade está presa a um corpo de massa igual a 4 Newton. Então, a nossa massa é igual a 4, nesse caso, Newton, não é? 4 kg, aí massa é medida em quilograma, tá? Agora, disse que use o π como sendo igual a 3. Vamos aproximar o nosso π, tá? Sendo igual aí a 3 simplesmente. Então, sendo assim, vamos então que o nosso pedido aí foi simplesmente o nosso período. Sabendo que o período é medido aí em segundo. Agora, aqui na nossa fórmula, vamos colocar o seguinte, tá? Temos aí então a fórmula. Fórmula temos o seguinte. O período de oscilação será igual a 2π, não é? 2π vezes raiz de m sobre k, não é? Essa aqui é a nossa fórmula aí. Agora, na nossa resolução, é só colocar os dados no lugar. Simplesmente assim. Vamos colocar apenas os dados no lugar. Então, ficamos com o período, será igual 2 vezes o π, vimos que é igual a 3, não é? Vezes raiz quadrada. Agora, a massa é de 4 ali. Vamos colocar dentro da massa como sendo 4. Então, massa 4 e a constante de elasticidade é igual a 1. Colocamos assim 1. Logo, o período será igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, não é? 6 vezes raiz de 4, visto que raiz quadrada de 4 que divide por 1 é igual a então a 4 aqui dentro. Então, o período será igual a 6 vezes, aqui então o 4 aí, ficamos nesse caso, ou raiz de 4 é igual nesse caso a 2. Então, conclusão, nosso período é igual a 12 segundos. Então, é dessa forma que você poderia fazer o número 6. Vamos passar assim para a questão de número 7. Vamos para a questão de número 7. Veja só em 7. O pêndulo da figura oscila entre o ponto L e M. Nós temos aqui esse pêndulo, em que esse pêndulo oscila entre o ponto L até o ponto aí M. Ele gasta 1 segundo para sair de L até M, tá? Vamos começar
por colocar dados. Atenção aí, vamos começar por colocar dados. Dados. Temos o seguinte. Disse que o tempo gasto para sair do ponto L até M é igual a 1 segundo ali. A 1 segundo. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos o quê? A linha A. A linha A. A amplitude do pêndulo, ou seja, determine a amplitude, nesse caso, deste pêndulo. Então, o que nós podemos saber de amplitude? A amplitude, na verdade, é o desvio máximo, não é? O desvio máximo a partir do ponto de equilíbrio. Então, nesta figura, nosso ponto de equilíbrio é este ponto aqui. Agora, o desvio máximo seria sair daqui até aqui. Então, aqui se verificaria a amplitude. Aqui também a amplitude. Mas, caso queira, pode colocar o seguinte, não é? Que o ponto, a distância do ponto L até o ponto M, é linha reta ou curva, né? Ali, uma curva ali. Em linha curva, assim, será igual, neste momento, a 0,5. Ou, suponha que seja linha reta. Vamos colocar aqui linha reta. Igual a 0,5. Não tem problema aí. A distância de linha até M, em linha reta, é igual a 0,5 metros. Vamos colocar, então, metro. Agora, a linha A, como nós vimos, queremos amplitude. A amplitude seria a metade da distância entre o ponto L e M. LM dividido então por 2. Então a amplitude será igual a 0,5 dividido aí por 2. Agora, dividir o 0,5 pela metade será igual a 0,25, nesse caso aí, metros. Está no sistema internacional, está tudo bem. Vamos deixar aí. Agora, em 7, a linha B, 7B, temos então o seguinte. Queremos o período do pêndulo. O período seria o tempo necessário para que este pêndulo, não é, saia do ponto L até M e volte ao ponto inicial. Agora, o que nós verificamos é que a saída do ponto L até M gasta então 1 segundo. Gasta 1 segundo. Com certeza, a volta também irá gastar um segundo, não é? 1 segundo. O período é totalizando, nesse caso, a 2. Agora, em termos matemáticos, como é que nós poderíamos equacionar isso? Faça assim. O período será igual a 2 vezes o tempo gasto entre L até o ponto M. 2 vezes o tempo gasto aí sair de M até nesse caso, L até M, não é? O período será igual a 2 vezes 1 segundo, não é? Logo, o período ainda é medido em segundo. Vamos colocar então 2 segundos. Assim, você acerta aí. Vamos continuar. Vamos a isso. Para a questão de número 8, vamos resolver o passo a passo mesmo. E com muita atenção aí, tá? Veja que tem 8. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 6 metros. Então, determine, a linha A, o período da onda. Atenção aí. Neste momento, o que me resta aqui fazer será extrair os nossos dados, que é um dos pontos mais importantes aí, tá? Aqui nos dados, nós temos o seguinte. Vimos que o nosso comprimento de onda será igual a 6 metros. Agora, olhando no gráfico, não é? Esta onda que está aqui ao lado, vamos extrair o dado, vamos analisar e responder a linha A. O período, como eu acabei explicando lá, seria o tempo necessário para que uma onda, não é, tenha um ponto de partida até que volte ao ponto inicial, não é? Ou seja, realize uma volta completa. É assim como se diz. Então, neste momento, se eu saio, por exemplo, deste ponto até e volto aqui no ponto inicial, aqui teremos uma volta completa. Se eu querer mais continuar daqui até este lado assim também, terei que realizar aqui então outra onda, né? Veja só aqui. Sair daqui, aqui a vermelho, até este ponto daqui é uma volta completa ali. A partir daqui até lá
será uma repetição. Tá? Se uma repetição implica que a onda está sendo aqui repetida. Então, daqui para aqui uma onda, daqui para aqui também outra onda aí. Mas, até neste ponto daqui, quando nós realizamos 2 vezes onda, não é? Ou seja, 2 vezes o período, que seria o tempo necessário até que... Seria o tempo necessário até que, nesse caso, realizamos a volta completa. Será igual a então 10. Veja só aqui. Daqui até aqui, temos que ser igual a um período, tá? Daqui até aqui um período e daqui até aqui também outro período. Em que, totalizando aqui, temos 2 períodos que correspondem a 12. Muito simples, não é? Veja só aqui na nossa resolução. Resolução aqui. Agora, 2 vezes período será igual a, então, a 12, não é? 12 segundos, mas vamos colocar essa unidade aí no final, não é? Então, o período será igual a 12. Como nós temos esse 2 daqui, está multiplicado por esse período, quando nós passamos para o segundo membro, passa com a operação aí, então, inversa, não é? A operação inversa de multiplicação é divisão. Agora, ficamos então 12 que divide por 2. Então, o período será igual a 6, então, segundo. Agora, para a linha B, temos o seguinte, a velocidade da propagação da onda. Como nós sabemos, não é? Em que a velocidade será igual a lambda vezes a frequência, não é? Mas agora, neste momento, não temos a frequência ali. O que nós podemos fazer é o seguinte, como a frequência é inverso de período, basta colocar que a frequência é igual a 1 sobre, então, período. Agora, vamos levar este valor que nós temos aqui e substituir o lugar da frequência para achar, então, a velocidade. A velocidade será igual a lambda vezes 1 sobre, então, o período. Neste momento, ficamos aqui no quê? A lambda, então, é o comprido de onda, não é? Será igual a 6. Multiplicado por 1 sobre o quê? 1 sobre 6, não é? Visto que o período aí é 6. Vamos colocar então 6. Neste momento, eu posso sim cortar, vamos simplificar esta parte, com esta parte, ficando assim, aí com a velocidade, não é? Igual a 1 quê? Metros por segundo, aí. É assim como nós podemos resolver. Agora, essa transformação foi mesmo necessária, porque nos nossos dados não tínhamos aí então a frequência. Então, foi completamente necessária aí. Agora, vamos passar assim para a questão de número 9. Agora, para o número, nesse caso aí, então, 9, nós temos o seguinte. Número 9 temos o seguinte. Temos aí, então, das alternativas abaixo, escolhe o que melhor completa a seguinte afirmação. No sul geográfico da Terra, localiza-se A ou U, aonde exatamente? Será que localiza-se na linha A, não é? Na carga negativa? Ou localiza-se na carga positiva? Ou localiza-se no polo norte magnético ou no polo sul? É o seguinte, vamos simular aqui uma situação, não é? Nós podemos colocar aí então Terra, não é? De forma aqui redonda. Então, neste lado aqui, supomos que seja norte e aqui então sul. Atenção, como Terra funciona como sendo aí então grande ímã, não é? Grande ímã. Agora, logicamente, o polo aí sul, não é? Geográfico da Terra deve localizar aí, ou seja, deve estar localizado nesse caso o polo norte aí do polo norte, não é? Magnético. Por quê? Porque como funciona como sendo ímã, com certeza, polos do mesmo nome, do conceito básico, atraem-se e polos de nome diferente repelem-se, não é? Então, seria, na verdade, incrível você colocar como sendo então sul. Não faria sentido. Então, o polo sul, que é este lado, então é aqui nós podemos localizar o polo norte, aí, o polo norte da Terra, não é? Da Terra aí. Então, a alternativa correta tem que ser a alternativa aí C. Agora, vamos finalizar assim para a questão de número 10. Então, vamos a isso. Enquanto isso, como disse, inscreva-se no canal,
caso não esteja inscrito. E compartilhe também. Veja a correção de matemática também. Já fizemos, está aqui no canal, tá? Então, para a questão número 10, que é a nossa última questão aí, temos o seguinte. Um móvel percorre uma trajetória retilínea de acordo com o gráfico que nós temos aqui ao lado, não é? A linha A classifique o tipo de movimento em cada trecho, de A e aqui temos B. Então, para o ponto A, visto que o ponto A seria o trecho que sai do ponto 0, não é? E percorre até aí o ponto 2. Vamos colocar uma cor diferente só para podermos destacar, não é? Sai deste ponto até este ponto. Agora, o que nós podemos entender neste momento? Veja só aqui então. De A até B, caso queira, não é? Podes calcular a aceleração. Então, a aceleração neste ponto aqui, com certeza, aí, então, é constante, não é? Então, se a aceleração é constante, nós estamos perante movimento retilíneo, aí então, uniformemente acelerado, não é? Daqui até aqui. Então, deste ponto daqui, então, acelerado por quê? Porque aqui, neste ponto, não é? Neste ponto, a aceleração aqui é positiva, atenção aí, é positiva. Sim, outro tipo de movimento uniformemente aí está variado, mas em específico acelerado. Vamos colocar aqui então, é movimento, no trecho, não é? No ponto A, é o movimento retilíneo uniformemente aí então acelerado. Agora, para o ponto B, como temos aqui então a velocidade constante, a velocidade constante é uma característica principal de movimento uniforme, não é? No ponto ali então B será um movimento uniforme, não é? Um movimento uniforme. Assim, classificamos. Agora, em ponto B, temos o seguinte, calcule em metros por segundo a aceleração do móvel do trajeto aí então A. Vamos, nesse caso, calcular a aceleração. A aceleração, como nós sabemos, será igual à variação da velocidade sobre a quinta variação de tempo, não é? Neste momento, nós podemos fazer o seguinte aí. A variação da velocidade será o quê? Sempre a velocidade final menos inicial. Vamos colocar aqui o quê? A velocidade final corresponde então a 15, tá? Corresponde ali a 15. Vamos colocar então 15. Menos a velocidade da quinta inicial corresponde a 0, visto que o nosso móvel partiu aqui do ponto 0. Vamos colocar então 0. Aqui temos aqui embaixo, de 0 até 2, não é? Variou aqui. Aqui corresponde no ponto 2, que é nesse caso o nosso tempo, que é o tempo final aí. Vamos colocar então 2 menos também 0. Em que dá aí o quê? 15 dividido aí então por 2 dá 7,5. 5 o quê? Metro por segundo aí então ao quadrado. Agora, vamos então para a linha C. A linha C. Qual é metros o espaço percorrido no intervalo, não é? De 2 até 5 segundos. Atenção, para calcular aí então este intervalo, ou seja, a variação do espaço neste ponto daqui, o que nós podemos entender primeiramente é de que, como o nosso gráfico L é velocidade em função de tempo, não é? Em função de tempo. Agora, a área deste ponto daqui corresponde aí ao espaço. Se fosse aí a aceleração em função de tempo, a área do gráfico corresponderia nesse caso aí à velocidade. Certo? Certo. Agora, o que seria a área deste ponto? A área daquele ali, não é? A área daquele ponto é igual à base, não é? Base vezes a altura. É uma área então de um retângulo, não é? Agora, para encontrar, por exemplo, a base, é só fazer a subtração, né? 5 menos 2. Vamos colocar então o 5 menos então o 2. Multiplicado, aqui teremos o quê? 15 menos 0. Vamos colocar o 15 menos 0. Será igual a 3 vezes 15. 3 vezes 15, este com este aqui, dá quanto? Dá 45, não é? 45? Acho que não. 30, 45, é isso aí.
40 então e 5. 45 o quê? 45 então metros. Então, é mais ou menos assim como nós podemos aí finalizar com esta resolução. Terminamos assim com essa supercorreção de física, 10ª classe do ano 2024. Eu sou Júlio Momadi e te vejo nos nossos próximos conteúdos. Até lá! O sonho de todo estudante que está a se preparar para o exame de admissão IFP 2025 é ter a resolução de todos os exames dos anos anteriores. Está comprovado. Todos aqueles que tiveram sucesso no exame de admissão, como eu, os meus amigos, colegas, estudantes, usamos exames anteriores para se preparar. Bem, para os mais espertos, já se aperceberam que IFP vem repetindo exames há anos. Como fizeram em 2021, 2022, foi uma autêntica repetição. Analisando todas essas repetições, decidimos elaborar uma ferramenta poderosa, onde colocamos a resolução de todas as questões dos anos anteriores, passo a passo, e acompanhando com a sua respectiva explicação. Não só descendo um pouco do material, você encontra todos os enunciados dos anos anteriores, acompanhado com matéria de exames IFP 2025. Conseguir colocar essa ferramenta poderosa nas suas mãos, não resta dúvida que a sua admissão estará garantida. E agora, cabe a ti.